Então, como eu estava te falando, a gente quer ir atrás da memória. O Brasil é um país que não preserva a memória. Não sei se você viu a polêmica do ministro. Vi sim. Que a intenção aqui é voltar a falar do período da ditadura militar e resgatar a memória dos desaparecidos. Tudo certo aqui, gente? Olhar para trás, Thelma Marinikov. Vamos começar com você falando quando você entrou para a luta armada. Pelo 68, a invasão da Maria Antônia foi o que? 68 foi mais ou menos naquela época. Isso foi antes ou depois de você começar a fazer teatro? Não, foi um pouco depois, porque eu já fazia teatro na faculdade, que o Lopes, Raimundo Lopes, o nosso delegado de cultura, tinha me levado para o grupo e eu era um faz-tudo lá do grupo, né? Mas você não era nem ator nem diretor, então? Não. Diretor eu só fui bem mais tarde, quando eu voltei, né? E logo depois você entrou para a luta armada, então? A clandestinidade, vamos dizer, foi mais tarde, depois com o AI-5, né? Foi mais ou menos. Entendi. Quando entrei. E aqui na pesquisa que a gente fez, está faltando a gente achar a história de uma mulher, deve ter sido sua companheira. O nome dela é Lia. Lia. Muito tempo que eu não entro aqui. Faz muito tempo que ninguém entra aqui. Adorava esse teatro. Ácaros. Eu vou procurar uma luz. Eu sei onde está a luz. Veneráveis bípedes. Quando dizeis que o mal se paga com o bem, vós vos enganais. O mal é uma qualidade que vos é inata, portanto de pouco valor. O bem, vós o inventastes e pagastes extremamente caro. Em virtude disso, o bem é uma coisa valiosíssima, rara. Pagais somente o bem com o bem, mas nunca além do recebido, porque o homem é ávido. Tendo recebido uma vez mais do que lhe é devido, da próxima vai querer ainda mais. Bravo! A primeira coisa que eu fiz quando voltei de Cuba
foi ver um espetáculo que você fez aqui. Vereda. Escada. Aquilo era um sucesso. Toda noite lotadaço, lotado. Gente saindo pelo ladrão. Eu quero ver esse lugar assim de novo. Mas aqui vai ser difícil, viu? Isso aqui é um enrosco, né? Dentro de 2 meses, o teatro estará prontinho para funcionar. Uau! E eu vou promover uma grande estreia, como nos velhos tempos, com a presença do governador, prefeito e tudo mais. Boa sorte. E uma peça do melhor diretor que já passou por esses palcos. Ué, o Zimbinski não morreu, não? Deixa de ser cínico. Você sabia que a primeira-dama não esquece um espetáculo que você dirigiu aqui, uma peça do Guarnieri? Um grito parado no ar. É. Essa eu acertei a mão. Então, você vai acertar de novo. Não, você está falando sério. Não. Não quero mais, não quero. Obrigado. Lopes, quem era a Lia? Quê? É a Lia. Que eu estava dando uma entrevista para um documentário aí sobre a ditadura. E o diretor me perguntou de uma Lia. Quem era a Lia? Thelmo, numa boa. Isso é uma coisa que ficou lá no passado. Eu quero olhar o futuro. E eu quero que você tenha essa chance de olhar para o futuro também. Mentira! Juro que gostei. Faz aqui, mais aqui em cima, assim, ó. Aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Fala! Mônica, eu vi a Cacilda Becker fazendo esse personagem. É difícil não lembrar dela. Você me acha péssima. Eu acho você mal dirigida. Então tá, então me dirige. Por que você não me dirige? Dirijo. Você tem que se entregar. Se entregar pro personagem completamente. Tá. E como chama a minha personagem? Ofélia, Margarida, Julieta. Lia. Lia? De que peça que é? É só Lia mesmo. O caminhão de mudança já tá chegando, né? Não consegui dormir. Você tomou o remédio? Uhum. Vereda da Salvação. Nossa, como você era gatinho. Sabia que você tinha sido terrorista. Eu nunca fui terrorista. Prêmio especial do júri fica para Thelmo Marinikov. Destaques teatrais do ano no Centro Cultural. Montagem de Thelmo Marinikov abrirá o ciclo? Sei quase nada de você. Nem foto sua. Digo, foto assim, você é mais jovem. A gente não guardava foto. Não guardava nada. Tinha que queimar. Era perigoso. Então me fala.
que é que você fez entre esta foto e essa daqui? Eu fiz parte de um grupo de teatro na faculdade. Depois entrei para a luta armada, fui preso, vivi no exílio, voltei para o Brasil, comecei a dirigir peças de teatro. Algumas tiveram muito sucesso, outras nem tanto. Depois enchi o saco de dirigir teatro e arrumei um emprego de administrador de teatros públicos na prefeitura. E como eu sou um cara com alguma projeção no meio teatral, eu faço debates de vez em quando. E num desses debates tinha uma garota que não tirava os olhos de mim. E desde então a gente tem um caso. E essa garota fica me enchendo o saco no meio da noite enquanto eu tenho mais o que fazer. E namorada? O que tem? Ué, você não tinha nenhuma namorada nessa época? Não, nunca tive. Claro que tive várias. E amor? Quem foi teu grande amor? Lia, né? Como que ela era? O que seria de você sem mim, hein? Fala a verdade. Só quero ver você eliminar os ácaros e os morcegos que estão aqui. Gente, Faz tempo que não tem peça por aqui, hein? pelo visto só dos fantasmas Deixa eu te do ajudar aqui. teatro. Uau! Gente, que isso? Nina! Quase matou o coração. Ai, gente, minha perna tá até mole. Ai, Quero um abraço desse. Nossa! Quanto tempo! O que vocês estão fazendo aqui? Ué, quando o Lopes falou que você ia voltar pra ativa, a gente nem acreditou. Não decidi ainda não. tá fazendo o que aqui então? É que agora ele tá morando no teatro, né? Tá morando aqui. Nossa, que saudade, que saudade. Que bom. Nem fala. Se vocês quiserem boicotar o edital, boicotem. Para mim, o importante é o diálogo. Tá, ok. Agora eu preciso desligar. Um abraço. Impressionante como você está parecendo um político cada vez mais, Lopes. Posso contar para a primeira-dama que o grande Marinikov aceitou dirigir a peça do teatro? Eu escolho o texto. Oi, Sarinha. Pois é, acabei de ver aqui também no jornal. Não sei se vai ter teste. Ele não acha que eu sou uma boa atriz. Tô te falando, eu vi a notícia pelo jornal também. Tá, beijo, tchau. Pois não? Bom dia. Eu liguei pra você, eu sou a Mônica, amiga do Telmo Marinikov. Por favor. Linda sua casa. Delícia. As plantas deixam tudo bonito, né? Eu vi uma foto de vocês dois juntos. Você e o Telmo. Eu e o Theo, juntos. É, um cartaz de terroristas procurados. Pra você ver como eu era perigosa. Sua pesquisa era sobre o quê mesmo? Pesquisa? Você disse que queria conversar comigo sobre uma pesquisa. Eu menti no telefone.
Eu sou namorada do Telmo. Você é a Lia? Por favor, é muito importante pra mim. A Lia esteve presa comigo. E onde que ela tá agora? Morreu. Foi morta. Trago comigo uma orquídea. Trago comigo uma pá. Jaime vai lembrar dessa brincadeira. Jaime? Jaime era o nome de guerra do Telmo. Nome de guerra? Tipo, nome clandestino. Meu nome é Thaís. Tô um pouco nervosa, que eu não tô acostumada a fazer teste. Imagina uma gaiola, assim, presa, deprimida, assim, né? Olha. Eu nunca fiz teatro, mas eu já fiz muitos filmes na Dinamarca que vão passar e uma hora vocês vão assistir. Que obrigada, viu? A Jussara disse que eu saí com cara de bicho bravo. Ela e a mãe ficavam me olhando diferente também, com uma olhadinha assim de rabo de olho pra confirmar que era eu mesma. A vida é sonho. A vida é uma miragem, um sonho. Quanto mais depressa cair a virgindade, com tanto maior rapidez poderá o homem voar pelos ares. A sua perda é de utilidade pública. É do metal de que fostes feita que procedem todas as virgens. Ei, E olha, não existe companhia mais fria do que a dela. eu tô tentando me concentrar. A virgindade... Peraí. Eu conheço você. A virgindade procria vermes como o queijo, gasta-se até a casca e morre corroendo o próprio estômago. Nossa! Você é o Miguel Jarra! E você é a mundialmente anônima... Que metido! Quer fazer uma cena comigo? O que eu ganho com isso? Personagem na peça? Nem esperamos que alguém nos peça um. Nos adiantamos ao desejo das pessoas. Tanto é verdade que o cigarro inspira os sentimentos de honra e virtude a todos os que fumam. Bacana, né? A gente vai entrar em contato, tá? Betão, já chamou o próximo? Não. Tô só aqui olhando a paisagem, meu amor. Por favor. Ai, você... Olha só quem veio aí. Conheço. Você anda vendo novela agora? Como assim? É o Miguel Jarra. Ele é ator de novela. Ah, ele? Nina, você pode fazer o favor de explicar pro casal aqui que não tem cena pra 2 atores, por favor? Pois é, gente, não vai dar. Vai ter que ser individual, né? Não. Vocês estão querendo fazer alguma coisa juntos? É, a gente preparou uma cena. Pode ser? Pode ser. Ok. Permissão concedida. Betão, pode tomar um chazinho de camomila agora, por favor? Sim, senhora. Você é? É Mônica Regina. E você? Miguel Jarra. Ai, Miguel, você é lindo. Eu achei que você era mais alto um pouquinho. Tudo bem, quando vocês quiserem. Lia. Jaime. Trago comigo o café da manhã. Trago comigo muita fome. Trago comigo todo o meu amor. Trago comigo todo o meu amor por você.
É isso. Obrigada. Ok. Obrigada, viu, gente? A gente entra em contato, tá? Até já. Desculpa. Você não quis te falar, assim, bom. Obrigada. E aí? E aí o quê? O que você acha? Olha, Thelma, eu não fiz nada disso. Eu não sei quem que te deu essas informações, também não estou interessado. Mas eu não quero que você vasculhe a minha vida. Tá entendido? Mas, Thelma, é importante pra você Eu olhar não te dou direito de vasculhar a minha vida. Entendeu? Entendi. Eu militava no movimento estudantil desde que eu fui para o ginásio, que naquela época era ginásio, né? Com 12 anos. Eu reivindicava melhoria na escola, espaço. Eu tive uma participação na UNE, eu fui representante da UNE no Ceará, mas eu era da Juventude Universitária Católica. Eu não cheguei a entrar na luta, eu nasci dentro dela. Desde que eu me conheço por gente, minha casa vivia cercada, a polícia tentando pegar meu pai, porque fazia manifestações, pichações, e os caras corriam para tentar prendê-lo e tal. Então, aquilo era uma coisa normal dentro da minha casa, né? Dia de arrumação. Posso arrumar um espaço maior para você no armário. Quer macarrão? Mônica, por quê? Nina? Sou eu, Thelmo. Te acordei? Liga pra Mônica e pro Miguel. Miguel Jarra. E também aquele outro, o que fez lá o Molière. Você é o Jaime. Você é a Lia. Vocês não se conhecem. Você é um estudante. Você está no 2º ano da faculdade e também pertence a um grupo de teatro da faculdade. Que quem te levou foi o teu amigo, meu mentor, que é o Braga. Braga, tá. Você faz tudo. Ele te levou lá porque sabe que você gosta de fazer as coisas e tal. Daí tem um dia que um ator some. Sumiu, desapareceu e o Braga vai pedir para você fazer o papel desse ator. E daí, bom, você vai estrear como ator, né? Chega no dia da estreia, você tá super nervoso e tal, você vai dar uma olhada, sabe quando você vai pra cortina, olhar a plateia lá? Buraquinho. Então, você abre, pelo buraquinho você vê o Braga e do lado do Braga
Do lado do Braga você vê a mulher mais linda que você já viu na sua vida. Daí, bom, não, o que interessa pra gente é depois. É depois. Eu tô contando isso porque Não. Não, você... Começa a peça. A peça tem que começar e tal. Tá rolando, tá chegando o teu momento. Você entra, você esquece as suas falas, você não sabe o que fazer. E daí você mostra a bunda pra plateia. Você quer que eu mostre a bunda? Não. Não precisa mostrar a bunda. Não, mas eu posso mostrar, não tem... Não. Não tem nenhum bloqueio, não tem problema. Não é isso que está interessado. Estou te contando assim só como aconteceu. O que me interessa é depois. Lá no camarim, você tá lá, porra, você tá mal porque você acabou de fazer um papelão aqui e tal. E chega o Braga, que vai conversar com os atores, porque ele é o diretor da peça. E, bom, obviamente ele tá com a Lia. Lia. A hora que ela entra... Então, era isso que eu queria mais ou menos que vocês improvisassem. Camarim, né? Camarim. Depois da bunda. Depois da bunda. O Braga. Jaime, que presença de espírito. Essa aqui é Lia. Tudo bom? Bem? Quero manter esse Lia. negócio da bunda. Parabéns. Peraí. Não, você não sorri desse jeito. Você é mais reservada, eu falei. Fica mais na sua. E você não gostou do negócio da bunda. Não gostei. O teu ator tem que falar umas falas e, em vez disso, mostra a bunda. Você fica satisfeito? Não. Bom, então vai lá. Vamos lá. Ok. E não representa. Jaime. O Braga. Tudo bom, Jaime? Desculpa. O que aconteceu? Eu me distraí. Depois a gente vê isso. Só um minuto, tá? Tá. Tudo bem? Eu vi você na plateia. Bom, vamos? Sim. Depois a gente Até termina logo. aquele assunto, Tchau. tá? E aí? E aí o quê? O que eu faço? O que você faria? Eu vou atrás dela. Ok. O que você tá fazendo aqui, cara? Quem que é esse cara, Braga? Some daqui, cara, desaparece. Vai embora, cara! Some daqui! Some, cara! Vai, Del, continua. Polícia! Polícia! Foge, cara! Desaparece daqui! Some! O que você faz, Lia? Lia, volta aqui! E desde esse dia, a Lia nunca mais te abandonou. Então, o que a gente está contando é a história desse jovem universitário que entra na luta armada por amor de uma mulher. Ele vai atrás dela e na rua ele fica surpresíssimo de vê-la envolvida com os terroristas. Guerrilheiros. Vamos chamar de guerrilheiros ou revolucionários. Tá.
ele vai atrás dela porque ele não sabe quando é que ele vai ver de novo aquela mulher. E aí na rua o Jaime vê ali pichando um muro. Sabe com aquelas palavras de ordem? Só a luta armada vence a ditadura. Só o povo armado derruba a ditadura. A polícia chega, o Jaime não tem envolvimento nenhum com a luta armada e ela ainda salva ele. Ela cata ele e bota ele dentro do carro dos terroristas. Dos guerrilheiros. Pessoal, vocês têm que entender, é uma questão de perspectiva. Esse grupo estava imbuído do desejo de fazer uma revolução. Existia uma ditadura, não tinha liberdade de expressão, matavam gente, prendiam. E esse era um grupo que estava querendo fazer uma revolução. Era um período assim de grande entusiasmo, porque aqui na América Latina, Cuba tinha vencido os Estados Unidos, né? Cuba era uma ilhazinha tão pequenininha, assim, que era considerado um quintal dos americanos e venceu, né? Fez a Revolução Socialista. Uma luta tão apaixonante contra a opressão, contra a ditadura, contra a pata do imperialismo, como se chamava na época, que era a presença, a tutela norte-americana no Brasil. Isso fazia com que todo mundo se apaixonasse com a ideia de participar da luta e expulsar o imperialismo e derrubar a ditadura para ter um governo democrático, popular, coisa assim. Que a gente vivia eu acho que foi assim, uma época em que nós nos sentíamos muito livres, muito tomados pela vontade realmente, não só pela vontade, mas pela possibilidade real de transformação do país. Bom, então eu queria que vocês ficassem com essa atmosfera aqui dentro. Vocês realmente precisam saber se esse cara é digno de confiança. Então vocês vão fazer um interrogatório. Betão. Diga lá, chefe. Vamos pegar uma mesa aqui? Aqui? Mesa. Deu. Aqui. Jaime, senta aqui. E vocês vão estar aqui em volta, interrogando. Vocês realmente precisam saber se ele merece participar. E você é a coisa que você mais quer na vida. Como é que você vai convencer esses caras? Eu acho que vocês podem rodar. Mônica, você não pode estar sorrindo para ele. Tá, mas eu conheço ele. Você conhece, vocês acabaram de se conhecer. Mais importante que se mantenha uma distância, uma desconexão com ele. Tá. Nesse momento, esquece a Mônica. É a Lia. Eu te falei, a Lia é mais contida, mais misteriosa. Inclusive, você vai ficar mais para cá. Aqui tem uma janela. Aonde aqui? Betão! Opa! Aquela luz que eu te falei, você vai estar vigiando e, ao mesmo tempo, olhando. Qual o seu nome? Jaime. Seguinte, mano, a gente tem que saber se tu é firmeza mesmo e se você vai ficar com a gente. Peraí. Não tem mano na Revolução. Isso aqui não é filme americano. Certo? Seria assim, mas a gente não estaria apontando um revólver para um companheiro. Ah, não, professor? Não. É outro tipo de intimidação. Entendeu? O clima tá bom. Continua. Desculpa. Vamos lá. Vamos de novo. E qual o seu compromisso com a Revolução? Eu acho que não existem mais soluções pequeno-burguesas para o Brasil. É preciso radicalizar. Você é ator, não é? Eu já atuei numa peça.
Você tá fingindo? Não tô fingindo. Tem treinamento de tiro? Eu aprendo rápido. Como é que você acha que pode ajudar a gente? Jaime, você tá bem? Eu tô ótimo. Nossa, mas acontecia isso mesmo? Não era bem assim, mas a gente tá interessado no clima. O clima tá bom. O espírito do Jaime. Jaime, bem-vindo ao grupo revolucionário. Nossa, que legal tua performance, hein? Parabéns. A Lia jamais reagiria desse jeito, né? Porque ela tem consciência da responsabilidade dela no grupo. Ok, mas, Thelmo, não foi a Lia que falou agora. Fui eu, Mônica, quem deu os parabéns pela atuação do Miguel. Nina, vamos dar um break aqui. Pessoal, depois a gente volta, vamos dar uma descansada. Escuta aqui. Dá pra parar de me tratar como se eu fosse um imbecil? Dá pra parar de se comportar desse jeito que você tá se comportando? Olha aqui, Thelmo. Você só pega no meu pé. Você implica comigo na frente de todo mundo. Eu tô tentando achar essa personagem, mas eu não sou essa mulher que você tá querendo que eu seja, ok? Oh, peraí, o seu personagem, Jaime, é o professor Thelmo de verdade? Eu acho que é. E eu, hein? Quem sou eu? Quer dizer, quem é a Assunção, né? Ah, você é a gostosinha da revolução, né, Juliana? Eu respeito, hein, não. Eu acho que o Fábio é alguém importante. O Braga, né? Então, mas não dá pra saber, porque isso aí é tudo nome de guerra. Ô, mano, e eu, velho? Quem será que sou eu? Del? Será que todo mundo existe de verdade, Miguel? Eu acho que existe. Eu também. A coisa ficou ruim depois do AI-5. Aí o peso mesmo, o golpe, sentir aquela coisa pesada, aí vem as mortes. Claro que antes também houve tortura, houve né, em 64. Mas foi a partir depois do AI-5 que a coisa pegou na veia, entendeu? Então, em dezembro de 68, dia 13, praticamente o Brasil inteiro foi colocado na ilegalidade. Isso que nós estamos fazendo aqui, reunidos em 4 pessoas, rememorando alguma coisa da história, seria considerado altamente subversivo. Qualquer um de nós aqui poderia ser preso, torturado, morto e desaparecido. Todo jovem, qualquer universitário, qualquer pessoa que pensasse diferente do governo podia ser presa. Vocês, então, têm que ir para uma clandestinidade. Vocês iam para Aparelhos. Aparelhos eram uma casa, um apartamento, um lugar alugado ou emprestado, onde vocês ficavam. Onde ficavam confinados. E era uma aventura para ir até a padaria. Você tinha que ser invisível, quase. Porque as fotos de vocês estavam em todos os lugares. Vocês eram procurados. Então, é quase uma prisão. Mas uma prisão onde existe muita motivação. Vocês estão lá se preparando para aquilo que vocês vão fazer, para suas ações. E é aí que o Jaime se apaixona pela Lia. Experimenta isso aqui. Achei que ficou um pouco sem sal. Não. Acho que tá salgado demais. Você sabe que eu gosto muito de você, não sabe? E você sabe que não tem espaço para sentimentos burgueses na Revolução, não sabe?
Você tá com medo? Eu não tenho medo de nada. Ok. Tá bom. Tá bom, é isso. Eu conheci o meu companheiro na guerrilha, né? Eu já conheci lá no Araguaia, ou seja, ele tinha um nome falso e eu sabia. Enfim, ele não tinha história, porque a gente, quando vive na clandestinidade, a gente não conta da história da gente, tá certo? Sou militante da organização, confio em você porque você também é. Não quero saber o que você fez antes, de onde você vem, quem é a sua família, seu nome. Eu devo muito a uma relação amorosa que eu tive, de muita profundidade. Porque como naquele momento, daquela relação, era um momento tão verdadeiro e único, porque eu acho que o único momento que você podia ser realmente autêntica, entendeu? Em todo sentido, no sentido do prazer, no sentido do desejo de manifestar a sua... Era um momento que você vivia dentro de uma clandestinidade, de uma repressão feroz, você vivia plena liberdade. Você veste uma mini saia, bem bonitinha. Isso é essencial, para que se lembrem só das suas pernas do que do seu rosto. Os óculos devem ser escuros e grandes. Na cabeça, uma peruca com um lenço bem charmoso. Você passa pela porta e entra no banco. Conta quantos guardas são. Um na esquerda, um na direita, um no alto, 2 atrás, todos de olho na porta. Você escolhe a maior fila para poder ficar mais tempo. Paga a conta, pega o troco. Oi, onde é que está o gerente? O gerente é o ponto principal. Só ele pode acionar o alarme. Ir para a fila do gerente. Perguntar como é que faz para abrir uma conta. Oi, como é que eu faço para abrir uma conta? Enquanto o gerente te explica todos os procedimentos, mapear o banco com o olhar. Porta, fila, saída de emergência, banheiro. Se você conseguir usar o banheiro, é genial. Oi, onde é que fica o seu toalete? Por ali, algum funcionário pode escapar e acionar o alarme. Depois do levantamento, eles planejam tudo minuciosamente. Assunção, você e eu ficamos de fora, observando a polícia. Se eles aparecerem, a gente passa fogo sem hesitar. Ok. É noite. É a noite da véspera da ação. Tá tudo preparado. A Lia tá sozinha, fumando na cozinha. Jaime, você entra. Não tenho beijo. Mas eles não estão sozinhos na cozinha? É, mas é outro clima. Essa é uma noite muito especial. Já destruiu os documentos? Não. Eu me distraí. Eu vou agora, desculpa. É muito importante que você cumpra todas as normas de segurança. Tudo bem? Sim, tudo. Pode ficar tranquilo. É uma ação muito arriscada mesmo. Sim, eu sei. Fábio, ó, faltou você dizer entrar para a história. Esta ação é muito arriscada e vai entrar para a história. Pelo menos foi o que o Telmo sugeriu, tá? Procura pensar. É uma honra de estar pertencendo a esse momento. Eu sei, Telmo. Eu sei que é por aí. Eu só ainda não consegui assimilar como ator, mas... Estava falando disso hoje, essa dificuldade de associar um assalto com um ato heróico. Porque é um roubo, né? Peraí, Miguel, você não pode criticar o teu personagem. Você é ele, você tem que pensar como ele.
eu posso te garantir que para o Jaime e para todos os companheiros, roubar o banco é expropriar o capital para financiar a revolução. Você entendeu? Revolução, né? Como assim? O que mudou, né? Que resultado que trouxe? Né? Bom, eu acredito mesmo que... Eu acredito que deva ser muito difícil para uma geração sem ideologia como a sua entender isso. Deve ser muito difícil mesmo. A gente está tentando entender, é difícil. Pelo menos é uma geração que não fez os erros que a tua geração fez. Qual foi o erro? Ter um ideal? Esse é o erro? É lutar por uma causa que acredita? Não, gente, na boa. A gente tem uma peça para levantar. Não dá para ficar discutindo cada rubrica agora. Tudo bem para você, Miguel? Não. Não, porque eu não entendo, eu não vejo sentido, não concordo. Então eu vou tentar explicar para você. Para o Jaime e para os companheiros, eles não estão roubando um banco para comprar um tênis novo, para fazer um cabelinho bonitinho, para ter uma roupa nova, para ter uma camisa assim escrita em inglês. Você entende bem? Você entende isso? Eles estão contra uma ditadura que censura, que assassina, que tortura. É contra isso que eles estão. Você consegue entender isso? É para você ter um filho que tenha a liberdade que você não teve. Você consegue entender isso ou não? E aí você espera que o meu filho erga um altar todo dia para dizer muito obrigado, que gratidão tremenda, que bom que os ladrões preservaram e trouxeram esse mundo maravilhoso. Não, que ladrões? Quem é o ladrão? Eu tenho cara de ladrão? Eu sou o ladrão? Eu que fui torturado? Que vi companheiros meus sumirem, sendo torturados na minha frente, morrendo na minha frente, assassinados? Eu? Porra, Miguel, você não pode fazer essa peça, cara. Você tá fora da peça. Legal. Fora da peça. Legal. Pessoal, na boa, vamos dar uma pausa aí de 10 minutos, tá? Beber uma água? Ok? Ok, então vamos recomeçar. A Lia sozinha na cozinha. Betão! Opa! Betão, vamos lá, aquela luz. E o Jaime entra. Tá sem sono? Tô. Já se deu conta que amanhã, essa hora, é capaz da gente estar morto?
Não, peraí. Vamos parar. Tá bom, é intenso mesmo assim, mas você não colocaria ela aqui em cima da mesa. Tá parecendo novela das 8. É o hábito. Ok, então, vamos. Essa mesma emoção, intensidade, mas é uma coisa mais rápida, mais fugidia. Vamos de novo. E depois vocês têm um momento de intimidade. Te amo. Não. Jaime não diz eu te amo. Aí ele diz. Aí o Jaime diz. Eu te amo. Normalmente a ação era feita com 2 carros, cada um com seu motorista que ficava aguardando a saída do pessoal. E também tinha 2 pessoas, pelo menos, que ficavam na cobertura, em geral, armados de metralhadora. Porque se viesse a polícia, tinha que passar fogo mesmo, que era para dar tempo dos companheiros saírem, correrem e entrarem nos carros e todo mundo se mandar. Braga, você fica no carro, dando cobertura ali no carro. E aqui dentro, aqui à porta do banco, o Jaime estaria tendo o ataque epilético. Daí os guardas vêm ver, chegam, ele rende os caras e carrega os caras para lá. Enquanto isso, aqui no fundo do palco, tá rolando o assalto. Tá certo, Betão? Aqui eu queria ver aquela luz. Tá, acho que entendi. Você quer uma luz para ataque epilético e uma luz para assalto, é isso? Então vamos ver? Todo mundo quieto. A gente não quer machucar ninguém. Nós somos revolucionários. Esse dinheiro é para ajudar na luta contra a ditadura. Calma, minha senhora, calma. Vai ficar tudo bem. Rápido, mano! Rápido, mano! Não, Marcelo, não tem mano. Não. Não tinha mano na luta armada. Ah, não, professor? Não tinha ninguém da periferia? Raríssimo. E negros? Tinha. Não, na luta armada não tinha. Acho que não tinha. Mó elitista esse movimento. Não, era o que era. Betão, e aí, vai dar pra gente ver isso, não? Até, amor, tá tudo uma porcaria por aqui, essa refeitória é tudo uma velharia, precisa trocar a fiação inteira, me dá um tempinho aí que eu tô arrumando. Que movimento era esse, então, Thelmo? Tinha operário, tinha negro, negras, não muitos, mas o que tinha acontecido é que a ditadura já tinha massacrado o movimento operário em Contagem e em Osasco. E a Lia? Ela era negra, operária? Dá pra gente continuar aqui o ensaio ou como é que é? Sem dispersão, vai. Por favor. Pode ser aí, Betão? Peraí, tô terminando de arrumar meu contato aqui, pera... Daí vocês terminam o assalto no fundo e fogem para os carros. E aí? Mais adiante vocês veem uma barreira policial. Eles param o teu carro. Tá você e o seu companheiro do lado. Você se assusta. Abre a porta e sai correndo. Seu companheiro dá um cavalo de pau, tenta voltar pela mesma rua. Eles metralham o carro. Você continua correndo. E correndo, você é atingido.
você cai. Eles vêm, te agarram, te jogam dentro de um camburão. Você fica lá, com a cara no camburão, no fundo do camburão. O camburão para, eles te agarram, te carregam para fora. E você sabe para onde eles estão te levando. Onde é que vocês estão me levando? Você vai receber uma gratinha agora? Agora o companheiro vai ter uma aula de serviço. E vamos ver se é forte mesmo, porque a aula aqui é na prática terrorista. 10 de novembro de 69. Eu estava chegando em casa à noite com um pacote de leite para casa. Quando eu entrei, que fui para pôr a chave na porta, a porta estava entreaberta. E aí, já sentado na escada, o capitão e os meus irmãos sentados no sofá, todos esperando, é ela, né? Aí fomos levados para a Operação Bandeirantes, ali na Tutóia, e aí começou aquela loucura, você não sabia exatamente por que você estava sendo levada para lá, só sabia que era o capitão, porque ele frequentava a USP como estudante de geografia que não era. Quando a polícia chegou, bateu na porta, empurrou o Frei Fernando para cima de mim. E aí ele me mostrou a algema e ele estava muito vermelho de pancada, de apanhar, muito machucado, o rosto dele todo vermelho, inchado. E ele me mostrou a algema como querendo dizer, não aguentei. E eu tinha o bebê, que tinha 1 mês, tinha 34 dias. Meu filho é de 30 de setembro. E o Closet estava lá. E então, era o delegado, junto com todo aquele povo dele lá. Eu estava colocando as crianças para dormir, quando tocou a campainha, eu atendi. Era uma equipe de policiais que me pediu para entrar, falou que eles não iam criar nenhum problema, desde que eu também tivesse a mesma atitude, mesmo jeito. Eu falei, pois não, pode, entre, mas o que é? Falou, não, a senhora precisa ir conosco, você precisa ir conosco, porque nós temos uma intimação para você ir até tal lugar, um quartel. Não dizia onde. Vamos lá? Me ajuda com a mesa aqui, por favor. Aqui, Betão. Tá ótimo. Aqui. Rapaziada, dá uma força aqui. Tá, Sustenta o corpo dele também. E aí? Tudo bem? Até aqui tá. Ai. Ok? Tá doendo já. Muito bem. Mas vamos lá. Marcelo, Fábio. Vem aqui comigo. Aqui é como se vocês tivessem perdido o jogo para aquilo que é de mais ruim, sujo, mau, podre, porco dentro de vocês. É agora aqui que isso sai para fora. Não segura nada, tudo vem para fora. Vamos lá, gente, eu tô amarrado aqui. Peraí, Miguel, peraí. Estamos acabando aqui. Vocês entenderam? É isso que eu quero agora. Uma sombra lá do mais escuro de vocês. Tá doendo, gente. Vamos nessa. Fora. Dá pra ser? Vambora! Demente, psicopata, vai! Como é que é o seu bosta? Vamos entregar logo, filha da puta! Vamos falar logo. Você quer ficar aqui até amanhã? Vamos falar, seu desgraçado! Você acha que eu tenho tempo pra ficar perdendo com o pé rapado que nem você? Como é que tu encontra os teus amiguinhos, hein? Quem é que são seus amiguinhos? Fala de uma vez, porra! Escuta aqui. Onde é que é o ponto? Quando que é teu próximo ponto?
Telmo, tá doendo de verdade. Vamos parar? Eu não tô sentindo a perna, a mão tá formigando. Usa isso, Miguel. Usa pro personagem. Ai, cacete! Fala onde é o ponto, porra! Ser assim? Fala logo, caralho! Cara, tá doendo de verdade. Ô, Telmo, eu continuo com isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Não, continua. Pô, o cara tá 5 minutos aí, já quer pedir arrego, porra. Continua, porra. Ficava horas, dias, continua. Vamos lá. Cadê o balde? Pega o balde, vai! A água aumenta a condução. O choque fica mais forte. Eles amarram as minhas mãos em volta dos joelhos e atravessam a vara embaixo das minhas pernas. Eles me levantam e me xingam. Eu sou muito pesado. O primeiro soco vem nas costas, na região dos rins. Onde é o teu ponto? Fala, vagabundo, qual é o teu próximo ponto, hein? Eu não respondo nada. Eu tenho que aguentar 48 horas. O segundo soco é nas costelas, do lado direito. Eu tenho que aguentar 48 horas. Depois disso, os meus companheiros vão saber que eu estou preso. Depois disso, meu ponto vai estar morto. Eu perdi a sensibilidade nas mãos e nas pernas. As minhas mãos estão ficando roxas. Eu tenho que aguentar 48 horas. Qual é o teu ponto? Vagabundo, onde é que é o teu próximo ponto? Eu não sei quanto tempo se passou. Eles prendem os cabos na minha língua. Eu escuto o barulho da manivela sendo girada. A minha boca espuma. Eu tenho que aguentar 48 horas. Fala, vagabundo, qual é o teu próximo ponto? Eu não sei quanto tempo se passou. Chega com isso. Eu falo. Igreja da Consolação. Quarta-feira. 5h25. Vocês entregariam? Eu, sendo bem sincero, eu entregaria. Não dá pra saber, né? O que rolava com os caras na época, a gente não tem a menor ideia que os caras passavam na pele. Não, a gente não tem a menor ideia, mas você ser torturado, apanhar ali, ser surrado, uma hora teu orgulho vai embora, né? Eu não sei se não tem uma hora que a dor anestesia, sabe? Você fica tomando tanta porrada que acho que você perde a noção da dor, sei lá. Meu irmão, os caras eram treinados pra isso, cara. Tinha um treinamento, é que nem passar fome, cara. Passa fome uma vez, passa fome 2, 3, uma hora você tá calejado. Eles tinham fome de liberdade, vão pra Cuba treinar, metralhadora, Marcelo. guerrilha. Cara, eu não consigo pensar assim. Pra mim, não. Será que ele entregou? Tinham se passado uns 2 dias já. Eu falei onde era o endereço da pessoa. Aí você, depois de passar em Pau de Arara... Não, Pau de Arara aí não tinha passado até então, era mais choque. Não. Enfim, vários tipos de tortura, mas eu lembro que Pau de Arara foi depois disso ainda. Então, eu sou levada pro endereço e quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém. E eu percebi que eu não deveria bater de frente e sim enganar os caras, distrair os caras. Aí eu abri um ponto frio, né? E onde seria um encontro com um companheiro que era o comandante militar da ELN, Clemente, e era o cara que era o mais procurado no país, né? Mais do que o Lamarca, até porque o Lamarca todo mundo sabia que estava escondido. Ele não, ele estava na rua fazendo ações, ele comandava as ações. Aí eu fiquei na UBAN, lá no DOI-CODE, sendo torturado, mas aguardando as novidades. E os caras voltaram lá de mãos abanando, não prenderam ninguém porque era falso o ponto. Aí foi
Deus nos acuda, né? Porque eles vieram com muita fúria em cima da gente, né? De mim, né? E eu não falei, né? E os caras ficaram furiosos com o deboche que eu estava fazendo e quase me mataram de porrada, né? À noite, eu abri a minha casa para ganhar tempo também porque estava difícil segurar. Abri onde era a minha casa, achando que a minha mãe e minhas irmãs já tinham saído, né? Porque a ordem era 7 horas, se não aparecer, some, né? E eram quase 9 horas, chega lá, estão elas lá dentro. Eu falei, mas vocês estão fazendo aqui o quê? Ah, não tinha para onde fugir. Eu falei, vai para qualquer lugar, menos ser preso. Aí bateram em mim, isso aqui e tal. E eles foram presos. Então, a minha mãe e minhas irmãs foram presas. Eles foram tão cruéis que colocaram a minha mãe numa sala, embaixo da sala de tortura. E ela ouviu a noite inteira, o dia inteiro, o meu pai sendo torturado. Ouviu ele ser morto, inclusive. Cena surpresa? Eles prepararam para te mostrar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, pessoal? Vê se não vai aprontar com a gente, hein? É, a gente mata você, que na igreja mesmo. Aproveita também e mata esses padres que estão do seu lado. Perdão aí, senhor. Que não apareça ninguém. Por favor, que não apareça ninguém. Jaime. Braga. Não. Tá muito bom. Só que tem uma diferença. Naquele dia não foi um homem que apareceu. Jaime. Foge daqui! Acabou! Vai embora! Acabou pra você! Acabou! 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 Volta! Volta! E depois disso eu só me lembro de acordar de volta na prisão no dia de Natal. E a gente se preocupava em avisar os pais de quem tinha caído. Mas eu nem sabia quem eram os pais da Lia. E a Lia começou a ser torturada na noite de Natal. Eles pegaram a minha irmã e levaram já dentro de uma cela. E meus filhos eles deixaram solto lá em cima, dentro de um... tinha duas salas de tortura e tinha alguma salinha ali, enfim. Eu lembro só, eu vejo assim, aquele escuro e vejo uma mulher loira com os meninos. Mas antes disso, eu vejo os meninos dentro da sala onde eu estou sendo torturada. Eu sendo torturada, eu toda urinada, nua, cheia de hematoma, meu corpo. Tanto é que o meu filho pergunta por que eu estou azul. Ele pergunta assim, uai mãe, por que você ficou azul? Eu apanhei muito e apanhei do comandante, que esse
E ele foi o primeiro a me torturar e me espancou até eu perder a consciência, sendo que eu era uma gestante bem barriguda, né? Certo? Eu estava no 7º mês de gravidez. Quando eles me tiraram a roupa, primeira vez, acharam que meu corpo era bonito. Passaram a me chamar de Miss Brasil. E também porque tinha um recorte de jornal, onde uma vaca, assim, um jornal, uma vaca chamada Miss Brasil tinha ganho um concurso aí de vaca, de gado. E ela parecia a vaca, assim, com aquela coisa que enfeitada, foto preta e branca. Ele gastou o jornal em cima de mim com a vaca Miss Brasil, a foto, que tinha foto, a notícia e tal, era um jornal inteiro, assim, no rosto, punha na boca, tudo, aquele jornal, me gritando que eu era Miss Brasil. E aí passaram a me chamar de Miss Brasil. Madalena? Obrigado. Você sabe que eu achava que tudo tinha ficado para trás. Na verdade, eu preciso ter certeza. Eu não lembro. Eu preciso lembrar, eu preciso saber a verdade. Fui eu que matei a Lia, não foi? Quem matou a Lia foram os militares. Não, mas eu entreguei a Lia. Você entregou teu ponto. Você não lembra? Eles já sabiam do Braga. Eles queriam o Braga. Nina, cadê os atores? Todo mundo aqui, Miguel, Mônica, Júlia. Tem uma última coisa que eu ainda não falei para vocês. Bom, vocês sabem que a gente tem que mostrar a peça para o Lopes, certo? Vocês lembram quando Hamlet mostra a peça para o rei? A armadilha. Ouvi dizer que certos criminosos, assistindo a uma peça, tão tocados ficaram pelas sugestões das cenas que acabaram confessando seus crimes. Eu vou fazer com que esses atores interpretem algo semelhante à morte do meu pai. Diante do meu tio. E observarei a expressão dele quando lhe tocarem no fundo da ferida. Basta um frêmito seu e eu sei o que fazer depois. O negócio é a peça que eu usarei para explodir a consciência do rei. O rei é o Lopes. O Lopes é o Braga. Foi ele que mandou a Lia pro ponto. E a gente vai mostrar a peça para ele. Uhul. Então, tudo bom? Vamos lá? Vamos. Pessoal, vamos começar?
O meu nome é Jaime. Em 1968, eu estou no 2º ano da faculdade. Eu tenho um amigo mais velho, o Braga, que é uma espécie de mentor para mim, e que dirige um grupo de teatro. Não foi isso que a gente combinou? Eu sou louco por teatro. Pra que lembrar disso? Por que você não assiste até o fim? E na hora de dizer o meu texto, nada. Quem é esse cara? Você vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Polícia! Deu! Vambora! Lia! O dinheiro já foi enviado para os companheiros, agora é só a gente aguardar. Nossa ação foi um sucesso. Eu tenho um ponto com o Jaime hoje, pra gente passar as novas instruções pra ele. Eu quero, Lia, que você vá nesse ponto no meu lugar. Igreja da Consolação, 5h25. Que não apareça ninguém. Por favor, que não apareça ninguém. Jaime. Lia, vai embora daqui, vai embora, vai embora! Cala a boca, terrorista! Lopes, assiste. Assiste. Fala, porra! Você tinha dito que o ponto era com ela, cacete! Eu não falei isso! Eu não sei o que ela estava fazendo na igreja! Fala, porra! Agora na frente da garota vai querer bancar o herói? É verdade. Para! Pode parar, para! Você está encenando uma grande mentira. Nina, pede luz. Betão! Por que você mandou a Lia no seu lugar? Como que você acusa sem saber? Quem mandou a Lia lá? Por que essa bobagem agora? Porque eu quero conseguir dormir de novo. A Lia não vai entrar por aquela porta agora. Nem com a verdade. Seu ponto era comigo e quem apareceu foi a Lia. Por quê? A nossa ação no assalto me deixou com um ferimento. Então ela sugeriu de ir no meu lugar. Eu disse que não. Mas ela insistiu. Mas era lógico que ela queria te ver. Por que você nunca me contou? Por que você nunca me perguntou? Esqueci. Nós temos uma peça para estrear. Eu não acredito! Vamos lá. Em cima dele. Bom, eu já fiz mais de 40 peças de teatro como diretor. E o que eu vou dizer, vocês mais do que ninguém sabem que não é demagogia. Essa é a peça mais importante da minha vida. E eu queria agradecer a cada um de vocês pela garra, pela dedicação, pela compreensão, pelo amor de vocês.
em me ajudar a contar essa história. Merda. Ai. Vamos lá. Meu nome é Jaime. Em 1968, eu estou no 2º ano da faculdade. Tenho um amigo mais velho, o Braga, que é uma espécie de mentor para mim e que dirige um grupo de teatro. E eu sou louco por teatro. Um dia, um dos atores do grupo dele não aparece na hora do espetáculo. E é uma época em que, quando alguém não aparece, a gente fica muito preocupado. Mas eles precisam apresentar o espetáculo. Casa cheia. Eu, que nunca atuei, mas conheço a história de trás para frente, vejo ali a minha chance de finalmente estar em cena. Antes da peça começar, por um buraco na cortina, eu vejo o Braga na primeira fila da plateia, com uma amiga, Lia. A mulher mais linda que eu já vi na vida.